Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, em busca do último eleito, juntamente com a Igreja Universal. Nós sabemos que a hora é muito tardia, nós estamos vendo toda a natureza junto agora, gemendo, de acordo com Romanos capítulo 8, de acordo com Apocalipse 12, como uma parturiente, como uma mulher que está prestes a dar à luz. E o profeta de Deus pregou a mensagem intitulada Dores de Parto. E nessa mensagem ele estabelece um princípio muito importante para entendermos a hora que nós estamos vivendo, por que a terra está em convulsão, por que a política está na condição em que está, por que até mesmo a igreja está na condição em que está. Existe um princípio da natureza criado por Deus que, para que o novo sistema, para que haja o nascimento de algo, o velho sistema tem que apodrecer e morrer em ordem para dar lugar ao novo. Na Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, está escrito o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, baseando-se nesse princípio escriturístico, o Umbanda prega a mensagem Dores de Parto sobre este ponto de que, primeiro, tudo tem que apodrecer. Veja, por isso estamos vendo escândalos na política, escândalos na sociedade, escândalo na família, escândalo na ordem social, escândalos dentro da igreja. Nós estamos vendo a terra se convulsionando, por isso nos últimos meses inúmeros vulcões ao redor do mundo entraram em erupção. A ciência não sabe o que está acontecendo, eles estão perplexos, vários terremotos em várias partes do mundo, inundações, nevascas, tempestade, tsunamis e tantas coisas, porque a terra está se entregando. Veja, a criatura está gemendo. Veja, a terra sabe, toda a natureza sabe, veja, que tudo tem passado, veja, para dar lugar ao milênio glorioso. E também a igreja, para que pudesse receber o Filho da promessa. Veja, todo o sistema tem que estar podre, de acordo com a Bíblia. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, aquele velho sistema tem que apodrecer, tem que morrer para que o novo possa surgir. Então, a partir do parágrafo 71 da mensagem Dores de Parto, ele abre o nosso entendimento a respeito desse princípio. Então, a lição de hoje, meu pequeno comentário, é para que você possa meditar nesse ponto e entender a hora que nós estamos vivendo e não entrar em pânico desnecessário. Veja, entrar em aflição desnecessária e entrar num medo desnecessário. Disse o profeta 71 a seguir. Agora, se teremos uma terra nova, a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo. Veja, o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Não pode haver lá dois outros mundos ao mesmo tempo. Agora, em ordem para conseguir a terra nova, a velha tem que morrer. Agora, se a velha tem que morrer, então são dores de parto agora para a nova. Então ele vai usar esse princípio para mostrar, veja, por que o velho sistema religioso teve que morrer, teve que entrar em convulsão, para que Deus pudesse trazer o ministério do Filho do Homem, porque os dois não poderiam subsistir ao mesmo tempo. Um teve que perecer, apodrecer, para que Deus pudesse então trazer em ordem o ministério do Filho do Homem, o Filho da promessa, Jesus Cristo, e tirar a igreja fora das tradições religiosas. E então, se o médico fosse examinar uma paciente que está em dores de parto, agora, uma das coisas que o médico faria, estou falando na presença de 2 ou 3, eu sei de bons doutores em medicina aqui, médicos cristãos, e eu lhes perguntaria isso. Uma das primeiras coisas que o médico faz, depois dele ter observado a paciente, é o tempo das dores de parto.
Então, se você consultar as redes sociais de informações pela internet, que hoje está acessível a qualquer um de nós, você verá quantas coisas estão dando lugar, veja, no ano de 2020 e agora no começo de 2021. Veja, inundações violentas no Equador, no Brasil, na Arábia, lugares da Europa, nevasca, sem contar essa pandemia, a Covid, que ao redor do mundo, uma coisa mundial, veja, espíritos de morte, veja, espíritos de enfermidade, porque cada doença é um demônio que leva à morte. Veja, por toda parte temos dores de parto. Veja, dores de partos na medicina, na ciência, nas famílias, pessoas morrendo, entes queridos. Por toda parte a terra está em dor de parto. Então veja, o tempo das dores, quanto tempo elas estão próximas e quanto mais terrível cada uma fica. Veja, uma é mais difícil que a outra, a próxima continua difícil, ficando mais próximas. E esta é a maneira pela qual ele diagnostica o caso, pelas dores de parto. Então, nós estamos olhando o livro dos médicos, a Bíblia, porque a Bíblia, ela é sagrada por ser profética. Então, tudo que está acontecendo no mundo hoje, veja, está aqui nesse livro. E nós podemos examinar as dores de parto que todo o sistema mundial, o sistema religioso, política, a terra, a natureza, tudo está entrando cada vez mais em dores piores e piores e piores e piores. Isso está mostrando a hora que nós estamos vivendo. Veja, então, bem, se o mundo tem que se entregar para o nascimento de um novo mundo, vamos somente examinar algumas dores de parto que estamos tendo aqui na Terra e então veremos mais ou menos que dia e mais ou menos a que distância ela estará de seu parto. Então, ele fala a respeito da Primeira Guerra Mundial, fala a respeito da Segunda Guerra Mundial, fala como o homem está destruindo a si mesmo, veja, causando grandes problemas na natureza, terremotos e vulcões e assim por diante, pelos testes atômicos, pela contaminação que a ciência causou e assim por diante. Então, em ordem, agora o 81, ela deve apodrecer naturalmente, como tenho dito, em ordem para trazer um novo nascimento. Olhe em que ela apodreceu. Observe, meus irmãos, ela está totalmente podre. Suas políticas e sistemas estão mais podres do que podem estar. Não há um osso perfeito nela, em seu sistema mundial, suas políticas e suas políticas religiosas, e seja o que for. Veja, cada um deles declara que é republicano, democrata, socialista, e aí vai. Metodista, batista e assim por diante. Tudo está podre, mostrando a hora em que nós temos que viver. Então tem que ser algo para ceder. Veja, ela não pode suportar isso. Você coloca um George Washington ou um Abraham Lincoln em cada estado nesses Estados Unidos, continua não podendo voltar. Está além da redenção. Há somente uma coisa que pode ajudá-la, isto é, a vinda do Criador. Então, se nós pudéssemos colocar, vamos dar um exemplo, citando aqui o que ele falou, em ordem. Se colocássemos um Martinho Lutero, ou um John Wesley, ou um Abraham Lincoln, ou um apóstolo São Paulo, ou um apóstolo São Pedro, e me perdoe, o próprio Jesus Cristo, pregando a verdade da palavra, realizando milagres e operações maravilhosas, não poderia mais mudar o quadro. Porque tudo está podre e em ordem. Isso é profético. Veja, a terra, sabe que deve se entregar. Ela está em dores de parto. A gente não sabe o que fazer. Uns olhando daquele lado e outros daquele e tudo mais. Um assusta o outro, um tentando fazer algo ou destruir isso, e isso está tentando contradizer com aquilo e destruir o outro. Até agora eles têm isso nas mãos de homens pecadores, os quais podem destruir o mundo inteiro em um tempo de 5 minutos. Veja, a condição da política, essa enfermidade da Covid, que era para serem tratadas por médicos, estão sendo tratadas por políticos. Cada um diz algo para beneficiar a si mesmo na próxima candidatura, na próxima eleição. Um confina o povo, outro libera o povo. Uns fecham o comércio, outros abrem o comércio. Eles não podem se entender o que está acontecendo, tudo está podre. Irmão, que Deus possa abrir o teu entendimento. Então tudo isso mostra a necessidade do porquê que todo o sistema teve que se entregar e Deus teve que trazer à terra o Filho prometido,
o ministério do Filho do Homem, para tirar a igreja dessa podridão e levá-la ao milênio glorioso. Veja, em ordem isso. Então, lá no parágrafo 88. Então Israel teve dores de parto debaixo de cada profeta que veio à terra. Ela teve dores de parto em sua mensagem. Mas o que fez ele? O profeta tinha a palavra e ela havia mostrado tanta podridão e feito tantas ordens de sistemas em sua constituição, até que esses profetas se sacudiram fora de sua fundação. Eles foram odiados por todos. Portanto, quando Deus enviou um profeta, a igreja em si mesma entrou em dores de parto, porque o profeta, a palavra do Senhor, vem somente ao profeta. Isto é, a palavra que foi falada para aquele dia é manifestada através do profeta da era. Sempre foi. E as igrejas, elas construíram tantos sistemas ao redor da palavra, até que ele a sacode de seu mecanismo quando ele vier. Ela tem dores de parto. Veja, 89. Então o que foi isso? De volta à palavra, de volta à vida. Os sistemas não têm vida, somente a palavra de Deus tem vida. Os sistemas são construídos ao redor dela, mas não tem vida. É a palavra que dá a volta, ou melhor, que dá a vida. Sua mensagem agitará o restante de volta à palavra. Um grupinho sairá e talvez crerá no tempo de não é somente mais ou menos 8 pessoas, mas de qualquer maneira, Deus agitou o restante e destruiu o resto deles. Isto tem que ser sacudido. Isso foi feito através das eras, até que finalmente a igreja lhes entregou um filho homem. E aquele filho homem era a palavra. Ela mesma, veja, feita carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele venceu cada demônio, todo o poder sobre a terra que foi sobre ele somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás, ele repreendeu Satanás, não com seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Ele sempre disse, está escrito, está escrito, está escrito, pois ele era a palavra. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, então ela caiu. Mas quando ele se lançou contra Moisés, aconteceu a mesma coisa. Mas quando ele encontrou o Filho de Deus, ele estava com 10.000 volts e se arrancou penas dele, quando ele veio de volta e disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá estava o Filho do Homem, feito carne. A palavra eternal de Deus manifestou a si mesmo aqui na terra em um corpo de carne para representar a palavra. Isso é o mesmo que tem acontecido. A razão pela qual todos esses sistemas estão podres, o sistema religioso, o sistema político, tudo está convulsionado. É porque Deus enviou uma mensagem. Veja, uma pedra cortada sem mãos, que bateu no pé da estátua para esmiuçá-la. O sistema religioso foi esmiuçado, político foi esmiuçado, tudo está acabado. Mas Deus deu à sua igreja a palavra manifestada. Veja, isso nunca vai se denominar. É esse poder que nos tirará da terra no arrebatamento. Irmão, se isso pode ajudar, envie essa mensagem a alguém. Vamos trabalhar juntos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.